A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Eu quero convidar vocês para ler algumas passagens das Escrituras comigo. A primeira que nós vamos ler é o Salmo 15, do versículo 1 ao versículo 5, que está escrito assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? É uma pergunta. Quem poderá morar no teu santuário? Isso aqui é uma pergunta. Quem poderá morar no teu santo monte? É outra pergunta. Agora, no versículo 2 diz assim: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Agora, o versículo 3: e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Agora, vamos para o versículo 4. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Então são essas pessoas que honram a sua palavra, ainda que você sofra o prejuízo, você tem que honrar aquilo que saiu da sua boca. Agora, o 5, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Aqui é uma afirmação. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o Salmo 24, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? É uma pergunta. Quem poderá entrar no seu santo lugar? É outra pergunta. Agora o versículo 4. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorra aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá bênção do Senhor e Deus, e seu Salvador lhe fará justiça. Esse é o versículo 5. São assim aqueles que o buscam, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Esse aqui é o 6. Agora, eu quero chamar a sua atenção
para algo aqui muito tremendo. Salmo 18, do versículo 25 ao versículo 29. Eu estou lendo na versão hebraica. Diz assim: com os misericordiosos, tu és misericordioso, falando com Deus. Com os homens sinceros, és sincero. Com os puros, és puro. Mas com os perversos, és perspicaz. Ao aflito, tu salvará. Agora, olha que coisa interessante. Com as pessoas misericordiosas, Deus é misericordioso. Com aqueles misericordiosos, Deus é misericordioso. Com o sincero, Ele é sincero. Com o puro, Deus é puro. Agora, com o perverso, Ele age à altura. Ele é indomável com os perversos. Agora, dando continuidade, mas aos arrogantes tu humilha, falando que Deus humilha os arrogantes, e ao aflito ele salva. Pois tu, Adonai, acende minha lâmpada, Adonai meu Deus, é quem ilumina minhas trevas. Contigo posso combater uma tropa inteira, e com meu Deus posso transpor muralhas. Meu irmão e minha irmã, agora nós vamos para São Mateus 5. São Mateus 5, do versículo 1 ao 12, as bem-aventuranças que o Senhor Jesus disse. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-lo, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então vocês serão bem-aventurados por causa do nome do Senhor Jesus, quando você pratica a justiça e você é perseguido por alguém. Então o Senhor Jesus nos ensina no 12:
alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Jesus Cristo, falando com aquela multidão, ele disse que foi desse jeito que aquele povo ali perseguiu os profetas que foram antes deles. Agora, eu quero chamar a sua atenção para a leitura em São Mateus 25, a partir do versículo 31. São Mateus 25, a partir do versículo 31. O título é O Julgamento das Nações, certo? Então, está escrito assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará no trono glorioso. Aqui está falando do Senhor Jesus, o Filho do Homem. Continuando a leitura: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, olha que coisa interessante. Aqui está o tipo de cidadão que vai herdar o reino dos céus, que vai habitar com o Senhor Jesus quando ele voltar. Agora preste atenção que as ovelhas estarão ao lado direito e bodes à esquerda. Agora preste atenção. 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, o Senhor Jesus dirá aos que estiverem à sua direita: venha, benditos de meu Pai. É uma afirmação. Receba como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então os salvos, esse reino já foi preparado para eles desde a fundação do mundo. Então o reino já está preparado desde a fundação do mundo. No 35 diz: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. 36. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. 37. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? É uma pergunta, meu irmão. Aqui
é uma interrogação, é uma pergunta. Agora o 38. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Outra pergunta. Quando te vimos enfermo ou preso e formos te visitar? Outra pergunta. Agora o 40. O rei, que é o Senhor Jesus, responderá: digo-lhe a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: maldito, aparta-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então vocês perceberam que aqueles que estiveram à direita, aqueles que estavam à direita de Jesus, foram aqueles que praticaram o bem, foram aqueles que eram piedosos, que fizeram aquilo que a palavra diz para fazer. Então eles herdarão o quê? O reino de Deus, que o reino foi preparado para eles desde a criação do mundo, aos que fizeram o bem. Meu irmão e minha irmã, eu não estou inventando nada aqui não. Foi o Senhor Jesus que disse. Agora o 42. Pois eu tive fome. Aqui o Senhor Jesus já está falando para aqueles que estão à esquerda, que ele chama de bodes e ovelha. Ovelha estava à direita. Então as ovelhas foram o quê? Os salvos, os bodes, os perdidos. Então o Senhor Jesus disse: pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupa e vocês não me vestiram. Estive enfermo, preso e vocês não me visitaram. 44. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupa, ou enfermo, ou preso, não te ajudamos? É uma pergunta que eles vão fazer ao Senhor Jesus. Ele responderá: digo-lhe a verdade. 2 pontos, o Senhor Jesus falando. O que vocês deixaram de fazer, algum desses mais pequenos, também a mim deixaram de fazê-lo. Então, quando você deixa de ajudar um desses necessitados, você está deixando de ajudar o Senhor Jesus. 46. Estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, isso aqui foi o Senhor Jesus que disse. Agora, eu sei que isso aqui, muitos já vão dizer assim: o irmão está pregando salvação por obra. Eu não estou pregando a salvação por obra. Eu estou apenas lendo o que o Senhor Jesus falou, meu irmão e minha irmã. Se você não acredita nisso, então lê as escrituras como o Senhor Jesus falou. Agora, para encerrar, eu quero ler com vocês Efésios 2, versículo 7 ao versículo 10, porque muitas pessoas lê esse texto, mas ele só lê um versículo isolado. Então, eu te aconselho a ler o capítulo inteiro para você entender. Então, não acredita no que eu estou falando, não. Acredita no que a palavra está falando.
Davi citou as características do salvo. O Senhor Jesus citou as características do salvo. E agora Paulo está citando as características do salvo. Então vamos lá. Efésios 2, versículo 7 ao versículo 10. Diz assim: para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui de Deus, mostrando a sua bondade através da sua graça em Cristo Jesus. Agora o 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então está vendo aqui? Você é salvo pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Agora no 9, não por obras, para que ninguém se gloria. Então você não é salvo por obra, para que ninguém se gloria, mas é pela graça e pela fé no sacrifício do Senhor Jesus. Agora, o 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, Paulo está falando, depois que você recebe a graça, que você é salvo pela graça, pela fé no Senhor Jesus, Deus criou você em Cristo Jesus para você fazer as boas obras. Eu não estou inventando não, meu irmão, minha irmã, é a Bíblia que está dizendo, ó, preste atenção, Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, você é criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, ponto. Está vendo aqui? Quando você é salvo, você recebe a salvação, meu irmão. Aí você começa a praticar as boas obras. Não é que as obras te salvam, mas o salvo tem boas obras. Foi o que o Senhor Jesus Cristo falou, meu irmão. Agora, olha o que Paulo continua. As quais Deus preparou antes. Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então Deus preparou antes para você praticar. Então, é a graça que te salva, não é a obra, mas a partir do momento que você é salvo pela graça, por meio da fé, por meio do sacrifício do Senhor Jesus, você passa a praticar as boas obras. Se você não quer praticar as boas obras, tem coisa errada aí. É as escrituras, meu irmão. Não acredita no que eu estou falando, não. Tá? Porque eu sei que muitos pegam isso aqui e dizem assim, eu não tenho que fazer nada, é o que ele fez. Meu irmão, vamos ler as escrituras da forma correta, como está escrito. Vou repetir mais uma vez, Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Está aí, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ponto. Que Deus abençoe, meu irmão, e fique com o Senhor Jesus até o próximo vídeo.